Inteligência jurídica para questões que impactam seus negócios. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, estou em mais uma edição aqui do Boletim Tributário do podcast Inteligência Jurídica. Dessa vez com meu sócio Fernando Munhoz e Janaína Castro, e vamos tratar aqui das principais notícias da última quinzena. Eu vou começar, como de costume, com o STF e o julgamento da ADC 98, que trata da base de cálculo do PIS e da COFINS como reflexo do tema 69. Um assunto que não acaba, não é mesmo, Fernando? Oi, Diana. Oi, Janaína. Também cumprimento aí toda a nossa audiência. Exato. Eu sempre brinco que quando se fala a tese do século é porque demorou muito tempo para ser resolvida ou também porque é um assunto que não acaba jamais, né, com muitos reflexos. Bom, o que eu tenho aqui, só fazer uma breve contextualização. Logo após a conclusão do tema 69, enfim, nós tivemos julgamento de mérito em 2017, em 2021 o Supremo analisa a modulação de efeitos e aí ele põe um ponto final nessa discussão. Nós tivemos um avanço muito grande em relação às chamadas teses filhote. Então, nós temos no próprio Supremo, nós temos alguns assuntos dessas teses, chamadas teses filhotes, que estão pendentes. Por exemplo, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do PIS e da COFINS das próprias bases, e também temos algumas outras discussões relacionadas ao tema de inclusão de algumas rubricas nessa base de cálculo do PIS e da COFINS, que com alguma frequência o Supremo é chamado a decidir. Diante desse quadro, o que aconteceu, né? E essa foi uma estratégia não exatamente nova da União. Em algumas dessas discussões, e eu cito aqui tanto a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, que nós já temos um julgamento em curso, e com uma perspectiva importante de vitória dos contribuintes, e há também o tema 843, que discute ali a inclusão do valor das subvenções na base de cálculo do PIS e da COFINS, e que também já se tem o julgamento está em curso, mas já se tem uma maioria formada em favor dos contribuintes, ainda que alguns ministros, aqueles que ainda não aposentaram, possam mudar o seu voto até a proclamação do resultado. O que aconteceu? A Receita Federal, ali a Procuradoria da Fazenda Nacional, ajuizou uma ADC, a chamada ADC 98, com a tentativa de discutir todas as teses, ou tentar colocar numa ação de controle concentrado um universo de discussões a respeito de qual a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS. E essa é uma tentativa que, ao nosso ver, tinha como um escopo primordial iniciar do zero as análises desse tema, porque se a gente fala, ainda que nós estejamos ali nos outros processos, no âmbito de repercussão geral, que é uma decisão que tem efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, é, a propositura de uma ação em controle concentrado ADC 98, ela poderia ter um efeito de zerar as discussões sobre essa matéria e fazer com que o Supremo pudesse analisar desde o início, e inclusive com a possibilidade de ministros que atualmente não votaria porque eles sucederam ministros que já proferiram voto naqueles outros temas, manifestarem ali a sua posição. Essa é uma questão, como eu disse, não é nova. A própria AGU no passado já tentou fazer isso, mesmo na discussão envolvendo o próprio tema da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas acabou não tendo sucesso. E, novamente, eles não tiveram sucesso aqui, porque o que aconteceu? Um dos pressupostos para que se ajuize uma ação direta de constitucionalidade, que é um instrumento de controle concentrado que tem uma função de ratificação da presunção de legalidade de qualquer dispositivo legal, enquanto não houver uma decisão que venha a declará-lo inconstitucional ou mesmo que venha a ser revogado por algum outro dispositivo legal, ela tem uma natureza de, olha, há uma grande insegurança jurídica, porque há muitas decisões sendo proferidas a respeito de uma determinada matéria em sentido contrário. Então, há a possibilidade de se atalhar todo ali um percurso desses processos que poderiam demorar um tempo até chegar no Supremo, e aí sim se ajuiza diretamente no Supremo uma ação de controle concentrado para que o Supremo seja chamado para, de uma vez por todas, digamos, resolver esse problema de insegurança jurídica com muitas decisões sendo proferidas Brasil afora, cada uma num determinado sentido. Mas aqui, especificamente, o relator, que foi o ministro Nunes Marques,
O que ele decidiu, primeiro, ele negou o segmento a essa ação direta de constitucionalidade, justamente por entender que não estavam ali preenchidos os requisitos para que esse instrumento pudesse ser ajuizado, que era justamente a demonstração de insegurança jurídica com decisões sendo proferidas aí Brasil afora, cada uma em um determinado sentido e justamente levando a esse cenário de insegurança. O ponto aqui que chama atenção é justamente que mais essa tentativa da União de zerar ali as votações desses casos que já estão com uma tendência favorável aos contribuintes, foi rechaçado, e aí a nossa expectativa é que justamente esses casos que já estão no Supremo há muito tempo possam ser pautados com brevidade e também que ali haja ali uma conclusão definitiva a respeito dessa matéria e para que assim, eu não diria que isso vai definir de uma vez por todas esse tema aí da tese do século, mas ele também é mais um caminho para se dizer, ou pelo menos para a corte ali reafirmar ali a sua posição, ou mesmo aqui, como a gente está falando de julgamentos com uma composição que também mudou, para que se possa dar uma palavra final e aí sim se resolva essas matérias que já aguardam uma decisão final há muitos anos. E no STJ, aí sim, agora a gente tem talvez uma solução para um tema, e é o tema 1380, que vai tratar do adicional de COFINS de importação. Será que agora a questão está resolvida, Janaína? Olá, Diana, olá, Fernando. A gente espera que ela foi resolvida agora, infelizmente não do jeito que os contribuintes gostariam, mas se trata, né, de um tema repetitivo, julgado pela primeira sessão. Então, a princípio, reconhecer, está, né, definida que incide o adicional da COFINS importação sobre os produtos farmacêuticos destinados a clínicas e hospitais também odontológicos que estavam ali submetidos à alíquota zero da COFINS importação. Essa é uma discussão bem antiga no STJ e foi enfrentada sob o prisma de diversos setores, a princípio pelas empresas aéreas, né, que discutiam ali a incidência desse adicional, que era um setor também desonerado dentro de uma política de Estado, né? Então, todo o argumento era que, a exemplo do setor farmacêutico, que foi no tema, né, 1380 julgado, havia uma política de Estado visando desonerar esse setor diante da essencialidade ali dos medicamentos também, um setor também altamente dependente da importação de insumos, e por isso essa não incidência ou alíquota zero ali do adicional. As empresas aéreas, o tema já se pacificou há mais tempo, né, consolidado em ambas as turmas, no sentido de que incidiria esse adicional. Por outro lado, embora as discussões fossem muito similares, ancoradas num fundamento de critério de especialidade, né, se sustentava que o parágrafo 21, que estabeleceu o adicional, seria uma norma geral e, portanto, não seria aplicável no caso das farmacêuticas, né, prevista no parágrafo 9º, e das empresas aéreas no parágrafo 8º, por se tratar ali de um regramento especial. E também um setor que está desonerado com alíquota zero, a admitir a exigência do adicional significava, então, a majoração, a instituição, né, de carga tributária daquele setor, que exigiria uma revogação expressa da norma. Para as empresas aéreas, se pacificou, como eu mencionei, mais rapidamente em ambas as turmas de direito público, entendendo que não havia ali essa antinomia entre as normas, de modo que seria devido o adicional. Por outro lado, nas empresas do setor farmacêutico, a primeira turma proferiu uma decisão em 2018, sendo completamente contrário, que estaria diante de uma norma especial e, portanto, não submeteria ao adicional as empresas do setor farmacêutico. A segunda turma ainda não tinha examinado essa questão na perspectiva das farmacêuticas, mas depois, num precedente ali envolvendo uma empresa de medicamentos hospitalares, firmou a primeira posição contrária, dizendo, olha, todas as empresas ou setores que estão sujeitos à alíquota zero igualmente estão sujeitos ao adicional, na linha do que foi decidido para as empresas aéreas. Depois, julgou um segundo caso, aí sim envolvendo empresas farmacêuticas, também reafirmando essa posição. Então, havia ali uma divergência entre as turmas
e por isso a matéria foi julgada na primeira sessão, nesse repetitivo 1380. O ministro Gurgel trouxe ali um fundamento, né, de que não haveria ali essa antinomia entre as normas, mas mais que isso, se valendo do entendimento do Supremo, que lá no tema 1047, que reconheceu a legalidade, né, da exigência desse adicional, e o ministro diz o seguinte, olha, o Supremo reconheceu que esse adicional é devido, e também impediu que as empresas tomassem crédito, diferentemente do que acontece com a tributação ordinária. A própria conclusão ali do Supremo, nesse caso, mostra que eu estou diante de uma autonomia, né? O adicional, embora, né, a gente sustente que não seja um tributo diferente, continua sendo COFINS importação, ele teria essa autonomia. E por isso, por coerência, né, de acordo com o ministro Gurgel, seria importante, né, reconhecer a incidência do adicional também para as empresas voltadas para o setor farmacêutico e médico-hospitalar. O que chamou a atenção nesse caso, além, né, da mudança de posição do ministro e da própria primeira turma integralmente, até porque o ministro Gurgel, que é o relator desse tema, no ano passado, antes da afetação, ele tinha proferido decisões monocráticas, afastando ali a exigência desse adicional, então havia ali uma expectativa que o ministro capitaneasse ali a posição da primeira turma, que era favorável aos contribuintes, mas isso não ocorreu. E o que se esperava, então, se havendo, né, a divergência ali entre as turmas e uma posição há muito mais tempo consolidada da primeira turma em sentido contrário do que foi decidido na primeira sessão, que houvesse a modulação de efeitos, ou pelo menos que houvesse ali um debate, né, com relação a isso. No entanto, se rejeitou de pronto a modulação de efeitos nesse tema. O ministro trouxe o argumento de que não havia ali jurisprudência consolidada sobre esse tema, embora se olharmos pelo critério quantitativo, havia mais precedentes na perspectiva das empresas farmacêuticas, mais precedentes favoráveis do que desfavoráveis, e todos vão se lembrar que no tema 985, envolvendo TUJ e TUST, também havia divergência entre as turmas, mas lá na ocasião se entendeu necessária a modulação de efeitos. Então, chama a atenção que a primeira sessão nesse tema não tenha decidido modular os efeitos, a exemplo do que fez no tema 985, mas é justamente um dos pontos que a gente também tem batido, né, tem tratado bastante, que é a falta de critérios do tribunal para a fixação de modulação de efeitos, em especial quando a gente está falando de uma modulação de efeitos que vise resguardar ali o direito do contribuinte. Infelizmente, a gente tem percebido que a recíproca não é verdadeira, né? Se a jurisprudência vira para favorecer o fisco, há uma maior inclinação de modulação do que o contrário. O julgamento foi unânime, o acórdão deve ser publicado em breve, muito provavelmente, né, os contribuintes deverão embargar, até em especial buscando essa modulação de efeitos. Então, é isso. Obrigada, Janaína. E eu acho que teve um outro caso super interessante que foi julgado no STJ recentemente, que é o RESP 2848456 de São Paulo, que foi julgado pela segunda turma do STJ e que tratou da interpretação e aplicação do artigo 116 do CTN, que é aquele dispositivo, acho que queria que você comentasse um pouco, mas que fala da possibilidade de desconsideração em atos de negócios jurídicos do contribuinte pela Fazenda. Um caso super interessante, apesar de você ter analisado uma situação concreta aí envolvendo o ITCMD, ele termina, por premissa lógica, se aplicando a um universo maior de contribuintes, correto? Exatamente. É um precedente relatado ali pelo ministro Teodoro. A discussão, né, de mérito ali envolvia uma operação societária de TCMD, como se mencionou, mas o ministro Teodoro trouxe um voto muito contundente a respeito da impossibilidade de utilização ou aplicação plena ali do 116 diante da inexistência de lei ordinária que a regulamente. É importante também lembrar, né, que ele tem, e essa premissa dele, do voto inicial, ela está calcada no precedente do Supremo, né, em que ele reconheceu a necessidade de lei ordinária, e então esse é um dispositivo que carece de regulamentação. Mas mais que isso, havia ali né, porque não tem nenhum precedente qualificado no âmbito do STJ, há uma incerteza, uma oscilação jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação de critérios do Código Civil, tal como previsto ali no artigo 167, fraude, simulação. Então, a Fazenda tenta construir esse argumento de que não seria necessária a regulamentação do 116,
é pelo fato de que o próprio Código Civil, que pode ser aplicado de forma por analogia ou diante do silêncio da norma tributária, mas o ministro ali, o relator ministro Teodoro, afastou essa tese, reformando o acórdão recorrido, e ele resgata vários precedentes do tribunal, muito nessa linha, inclusive precedente da primeira turma, no caso Kremer de Ajo, em que lá também se afasta a ideia de utilização de critérios opacos ou sem uma previsão expressa para fins de, como propósito negocial, abusividade, para reconhecer ali uma ilegalidade ou de um planejamento tributário. Então, é um precedente muito importante, porque é um precedente unânime, é um voto muito fundamentado, e ele se vale de um argumento que é bem interessante, porque o tribunal de origem ele diz o seguinte: olha, é óbvio que aqui há uma abusividade porque há uma escancarada simulação. O ministro Teodoro textualmente diz assim: olha, o artigo 116 não está regulamentado, você não pode decidir se a sua aplicação estaria englobada diante de uma hipótese de simulação, porque não há norma que o regulamente. Também coerente com decisões proferidas do tribunal, exatos, como esse caso de Ajo, né? Então, e numa nova composição da segunda turma, eu acho que isso é mais relevante, numa segunda turma que teve uma alteração substancial de 3 dos seus 5 integrantes nos últimos 2 anos. Então, ter essa sinalização da turma de que não será admitida, né, a aplicação de conceitos dos Códigos Civil em matéria tributária, nessas hipóteses, né, de fraude, simulação, então é um precedente muito importante, especialmente por se tratar de uma decisão unânime dessa turma. Todos sabem que acaba sendo uma turma um pouco mais desafiadora de matéria tributária, embora não seja um precedente qualificado ou ali submetido ao rito dos recursos repetitivos, como o próprio ministro, né, diz, né, esse racional ali adotado já foi replicado em outros precedentes, inclusive na própria primeira turma, de modo que se pode, né, indicar ali uma uniformização desse entendimento. Obrigada, Janaína. Vamos falar um pouquinho de CAF, então, agora, das decisões recentes que foram proferidas pelo órgão. Eu gostaria de fazer referência a 2, que tratam de assuntos bem distintos, mas que são relevantes pela matéria, pelo impacto e pelo ineditismo. Eu vou tratar primeiro do acórdão 3101-004-466, que é da primeira turma da primeira Câmara da terceira sessão do CAF, e dentro da discussão de PIS e COFINS, mais especificamente sobre a possibilidade de creditamento de despesas indiretas para comerciais e exportadoras, para fins de PIS e COFINS, ou seja, no regime da não cumulatividade. Qual que é o cenário da discussão? Uma suposta vedação existente no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 10.833, que veda a apropriação de crédito, e aí eu vou ler aqui o trechinho da lei, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação. Como a exportação, seja ela direta ou indireta, é desonerada, eu não tenho uma tributação, veio o legislador para reforçar uma premissa que já existe na legislação de PIS e COFINS, nas situações em que você não tem a hipótese de creditamento, a tributação na etapa anterior, e veda o direito ao crédito. Só que a legislação, ela, quando fez essa referência, fez uma vedação expressa na apuração de créditos vinculados à receita de exportação, fazendo referência, portanto, ao crédito direto da operação de aquisição, que é desonerada também na etapa anterior da comercial exportadora. O legislador, e essa foi a interpretação que foi dada pela primeira turma da primeira Câmara, não vedou a apropriação do crédito relacionados às despesas indiretas, que são, na cadeia regular de PIS e COFINS, tributadas regularmente, entre as quais o maior exemplo é a operação de transporte, o frete. Então, se uma operadora, uma comercial exportadora, ela contrata um terceiro para realização do frete na operação com fim específico de exportação, essa transportadora ela recolhe naturalmente o PIS e COFINS sobre a receita do transporte e, dentro de uma lógica do sistema não cumulativo, não existiria qualquer vedação para que a comercial exportadora apropriasse o crédito com relação a essa despesa indireta. Essa interpretação que vinha sendo levada pela Receita Federal de tentar fazer uma aplicação do parágrafo 4º, que ele existe para vedar a hipótese de creditamento
da própria mercadoria, essa sim desonerada, a comercial exportadora, ela já adquire a mercadoria desonerada do PIS e da COFINS. Então, essa tentativa da Receita Federal de ampliar e aplicar o artigo 4º para as despesas indiretas, ela foi rechaçada pela primeira turma da primeira Câmara da terceira sessão, nesse acórdão que eu fiz referência. Esse caso, esse julgamento, apesar dele estar mais delimitado dentro de um grupo econômico às comerciais exportadoras, ele é bastante interessante porque ele destaca uma virada na jurisprudência. Até então, a maioria das turmas do CAF, incluindo aí a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tinha um posicionamento desfavorável, dando essa interpretação mais abrangente ao parágrafo 4º para insistir na vedação do direito de crédito, seja por despesas diretas ou indiretas, na operação realizada por comercial exportadora. Então, esse novo posicionamento, ele marca um reinício do debate na esfera administrativa e uma esperança um pouco nossa aqui que a solução ela siga nesse sentido, permitindo o creditamento, principalmente para manter aí o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Um outro acórdão que eu queria tratar aqui é um acórdão que trata de classificação fiscal, é o 3002004235, aqui da segunda turma extraordinária da terceira sessão. Como eu disse, de classificação fiscal, mas dentro de um cenário muito específico, mas interessante, porque por diversas vezes a gente se depara com situações parecidas aí de contribuintes, clientes aqui do escritório. O que aconteceu no caso concreto? A fiscalização, ela diverge da classificação fiscal que foi adotada pelo contribuinte na importação de um produto e constitui um auto de infração, cobrando a diferença com relação aos tributos incidentes em razão da divergência tarifária, além de aplicar uma multa por suposto erro na classificação fiscal. No curso do processo administrativo, esse contribuinte, além de se defender com relação à classificação fiscal apontada pela Receita Federal e sustentar que a sua classificação fiscal estava correta, ele traz a notícia que a COSIT, órgão da Receita Federal, ela editou uma solução de consulta, publicou uma solução de consulta, trazendo a referência de uma terceira classificação para aquele mesmo produto. Ou seja, o órgão da Receita Federal, ele vem em um ato que é publicado no site da Receita Federal e aí produzindo efeitos mais amplos, e diz que não é nem a primeira classificação fiscal, ou seja, aquela determinada pela Receita, nem aquela defendida pelo contribuinte, mas uma terceira. O CAF, quando analisou essa situação, entendeu que a manifestação da Receita Federal, ela retirava o fundamento do ato da fiscalização quando defende a classificação fiscal originária do auto de infração, porque tem uma orientação administrativa vinculante à Receita Federal, trazendo a referência de uma classificação fiscal diferente daquela que foi ali apontada. Essa situação de você ter uma solução de consulta, até que é um pouco mais específica, mas é interessante, e essa premissa, ela se repete em um número muito maior de julgados e de casos, quando você tem uma situação em que a fiscalização aponta para uma primeira classificação fiscal, o contribuinte ele defende uma segunda e o CAF, na interpretação no curso do processo administrativo, entende por uma terceira. Nessa situação, nada obstante a conclusão seja que a classificação adotada pelo contribuinte não está correta, a solução jurídica é o cancelamento da cobrança, porque ainda que o contribuinte ele não tenha corretamente identificado a classificação NCM do produto, também não é aquela escolhida pela fiscalização e apontada pela fiscalização, por isso não faz sentido a manutenção de qualquer cobrança. O caso especificamente da segunda turma extraordinária da terceira sessão, ele traz um outro ponto que é bastante interessante, que é o cancelamento da multa por erro de classificação fiscal, que veio com a Lei Complementar 227 de 2026, depois da revogação do artigo 84 da MP 2158. É uma alteração legislativa muito recente, né, 2026, como eu falei. Ela retira a previsão no nosso sistema jurídico da multa por erro na classificação fiscal, no apontamento ali de qual seria a NCM, e por disposição expressa, por força do artigo 106, inciso 2 do CTN, que permite a aplicação retroativa de norma quando for para beneficiar o contribuinte, mesmo existindo um suposto erro na classificação adotada, essa multa foi cancelada. Essa disposição específica, esse entendimento, ele é reiterado a diversos julgados no CAF,
já do ano calendário 2026 no mesmo sentido, e é um ponto de atenção aí nos casos que envolvem classificação fiscal. Bom, era isso. Essas foram as principais notícias da quinzena. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e agradeço especialmente a atenção e a participação do Fernando Munhoz e Janaína Castro. Até a próxima. Obrigado, Diana. Sempre um prazer poder discutir aqui com vocês. Obrigada a todos. Até a próxima.